programação onde você estiver. Nova FM 87.9. Disponível para iOS e Android. A cidade e suas histórias. Um parque com mais de 8 mil metros quadrados em meio a um dos pontos mais movimentados de São Vicente. Essa é a Praça 22 de Janeiro, que fica bem perto da Biquinha de Anchieta. A praça se destaca não apenas pela grande área verde, mas também tem brinquedos para crianças, lanchonete e sanitários. Um dos principais monumentos é bastante antigo e faz referência ao 4º centenário da fundação da cidade. Praça 22 de Janeiro, um espaço de lazer, contemplação e divertimento para moradores e turistas. A cidade e suas histórias. Nova FM. Apoio. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Olá pessoal, aqui é o pastor Nilton Lobato e eu estou aqui para te convidar para o Culto da Vitória, que acontece toda quinta-feira às 20 horas na Igreja Batista Peniel, Avenida Martins Fontes, 781, atrás da Fábrica de Vidro. Você é o nosso convidado especial. Te aguardo. Recanto Peniel, um lugar de ar puro no alto da serra. Clima de montanha, água fresca e cristalina, farta comida caseira, um ótimo café da manhã, lazer com monitores, arborismo, tirolesa, pedalinhos, piscinas aquecidas, saunas, spa, salão de jogos, quadra de vôlei e campo de futebol. Um lugar especial para cultos de adoração a Deus. Tudo isso bem próximo da Baixada Santista. Venha nos fazer uma visita. Preços especiais para as igrejas. Ligue agora no 13 3469 8063 ou 13 3469 1129 e faça a sua reserva. Você sintoniza ZYU 752 Nova FM, transmitindo em 87.9. 11 da manhã, 2 minutos, chegou a hora de entrar em campo. Confirmando agora 11 da manhã, 3 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha no ar, mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, dia 9 de setembro de 2019. Vamos juntos até meio-dia com os trabalhos técnicos da Kelly Ribeiro. Você nos ouve em 87,9 pelo dial de São Vicente para toda a Baixada Santista e via internet para os 4 cantos do planeta no novafmsv.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e também na Google Play Store. E você nos assiste também na live facebook.com/Nova FMSV. O programa desta segunda-feira vai falar bastante sobre a rodada do Campeonato Brasileiro e mais uma decepção do Santos, que só empatou com o catadão do Atlético Paranaense, com o time reserva, né, do Furacão, num jogo cercado de muitas polêmicas, e nós vamos falar sobre elas ao longo do programa, não só as polêmicas fora de campo, mas também as decisões do técnico Jorge Sampaoli de escalar mais uma vez um time meio torto, meio penso, né? Que na teoria pode até funcionar, mas na prática não deu muito certo de novo. E por sorte o Santos não perdeu, né? Aliás, por sorte não, né? O Santos até no segundo tempo tentou um pouco mais buscar a partida, buscar o resultado. Teve um pênalti muito discutível, marcado em cima do Marinho, mas teve um outro no começo do segundo tempo que a arbitragem não deu. E eu acho muito engraçado os dirigentes do Atlético Paranaense, como o distinto Paulo André, né? Que até outro dia era representante dos atletas, né? Não deu muito certo. Ele já se bandeou para o lado patronal, como diria o outro, né? E
foi reclamar da arbitragem. Ele não reclamou daquele lance, né, do Adriano em cima do Marinho. Existe uma diferença bastante gritante entre os dois pênaltis, o que foi e que ele não deu e o que não foi e que ele deu. Marcar um gol aos 40 minutos do segundo tempo é uma coisa. Marcar um com 5, 10 minutos do segundo tempo é outra, porque você repensa taticamente a partida toda, né? Você tem praticamente um tempo inteiro para buscar o resultado. Então acho que se alguém tem que reclamar da arbitragem na Vila Belmiro ontem, é o time do Santos. Muito bem, tá por aqui o Vitor de Andrade, o curioso do futebol. Estou cada dia mais curioso com as decisões do árbitro de vídeo. Hein, Vitor? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia quem está acompanhando a gente pelo Facebook. Mas o problema não é o aparelho, né? O problema é quem comanda o aparelho. Tá cada vez mais esquisito. E você falou muito bem da questão de se marcasse o pênalti no início do segundo tempo, que houve, né, do Adriano sobre o Marinho, mudaria a história do jogo. Eu concordo contigo. Mas marcar um pênalti que não foi... Na verdade, o Carlos Sanches cobrou o pênalti aos 45 do segundo tempo, né? Já estava quase lá no ponteiro no 45. Ele fazendo o gol em um pênalti que, não, pra mim, foi fora da área. A falta foi falta, né? Mas foi fora da área. Aos 45 do segundo tempo, dá uma outra interpretação de que ele favoreceu o time da casa, né? Então, tudo... em resumo, só aumentou a discussão. Já teve um problema lá no início, teve outro no final... que aí antes você falaria de uma situação, agora tem duas situações para ser discutidas e no final de tudo colocam o aparelho em xeque. E a questão não é essa, a questão eu acho que tá precisando de mais treinamento, tá precisando arrumar as arestas, tá precisando se consertar esse tempo todo de demora para se confirmar o lance, se foi ou não foi. Eu tenho uma questão que eu acho que se o árbitro não... ou marcar, ou não, se tiver um lance complicado, quando o VAR já começa a falar assim, eu vou analisar, pra mim o árbitro já tinha que ir pra tela. Porque o árbitro de vídeo ele verifica primeiro, pra depois falar, pra mim foi pênalti. Aí o árbitro de campo vai até a tela, olha o tempo que se perde. Talvez se o árbitro de campo, se o cara falar assim, pra mim foi pênalti, logo de cara, mas eu vou revisar, o árbitro de campo já tem que ir pra tela. Nisso daí você já economiza uns 2 minutos tranquilamente. Então eu acho que precisa se resolver algumas situações do VAR, porque ele é útil. Em alguns lugares, a Inglaterra, a Premier League, acho que é o melhor exemplo, né? Eles fizeram algumas adaptações, pediram autorização da International Board para fazer essas adaptações. A International Board acertou e lá na Inglaterra tá correndo super bem essa questão tem muitas vezes que o árbitro de campo nem vai ver na tela, eles já confirmam que o árbitro de vídeo marca. Aqui no Brasil eu só lembro daquele terceiro gol do Santos contra o Fortaleza, que foi que o Bandeira deu impedimento, lá em cima falou, não foi, aí o árbitro confiou, nem viu na tela, já apontou pro meio de campo e deu gol pro Santos. Acho que precisa se adaptar algumas coisas. Ou o árbitro vai logo de cara lá pro vídeo olhar, ou se não, ele confia na decisão lá de cima. Os caras estão resolvendo lá em cima. Agora, não dá pra lá em cima falar uma coisa e ele vai ver, aí nisso daí você perde 3, 4 minutos toda jogada. Ontem o jogo teve 10 minutos de acréscimo, né? Foi terminar aos 55. 8 depois deu mais 2. Mas a cena do Atlético Paranaense poderia ter feito o jogo ter 15 de acréscimo, não haveria problema nenhum. Então, tudo isso a gente precisa ser revisto. Antes, posso dar um toque aqui? Pois não. Série C nesse final de semana, 3 dos 4 acessos para a Série B já foram definidos, né? O Confiança de Sergipe, lá de Aracaju, eliminou Ipiranga de Erechim, já está na Série B. O Sampaio Correia bateu o São Jogaço, diga-se de passagem, com 3-2 ali, que os dois times tiveram chance, o empate iria para as penalidades, né? Porque o primeiro tinha empatado. Aí o Sampaio conseguiu fazer um gol no final, o terceiro, 3-2, está na Série B do ano que vem. O São José de Porto Alegre continua na Série C. E ontem à noite, o Náutico venceu o Paysandu nos pênaltis, também está na Série B. Hoje define-se a última vaga, o Juventude recebe a Imperatriz do Maranhão e Caxias do Sul, 8 da noite, no Alfredo Jaconi. Fica aí a disputa da última vaga para a Série B de 2020. Muito bem, eu tenho que falar a respeito do jogo nos seus aspectos técnicos, né? A respeito do pênalti, é muito difícil você... Por exemplo, eu também não daria o pênalti sobre o Marinho no último lance. Mas alguém já me mandou a foto, assim,
em cima tem um tranco no ombro fora da área. E quando ele está em cima da linha, teria um toque no pé por baixo. Não sei se isso é suficiente para dar o pênalti. De qualquer forma, mais um comportamento inadequado do nosso futebol e que passa um péssimo exemplo para a sociedade. Aquele de que se você comete um erro, basta que você de alguma forma compense para que fique tudo certo. Não, acho que não é assim que funciona, né? O árbitro certamente ao longo da partida deve ter sido informado, porque o lance do Adriano no Marinho nem revisado foi, né? O árbitro ainda teve aquela coisa de levanta, que não foi nada, o Marinho ficou caído no fundo do gramado, na parte atrás do gol ali, e ninguém nem se deu ao trabalho de revisar o lance. E tem uma imagem do Esporte Interativo que é claríssima. Agora eu já não sei se a imagem que o Esporte Interativo que transmite é a mesma da Globo, se a imagem do VAR é a do Esporte Interativo é da Globo, ou se é um pool e é uma imagem igual para todo mundo. Mas enfim, se tem alguém, repito, que tem que reclamar de arbitragem ontem, no jogo de ontem, é o Santos. E eu vou dizer o porquê. Porque o seu Thiago Nunes, né, o nome do técnico do Atlético Paranaense, que teve um chilique dentro do campo, né? Teve um chilique no campo, ficou bravo, porque o Sampaoli, em tese, estaria querendo ganhar a arbitragem no grito. O Paulo André foi além, acho que cabe até um processo no Paulo André, porque ele disse que o Sampaoli ofendia os jogadores do Atlético Paranaense. Como se os jogadores do Atlético Paranaense não tivessem, acho que, ofendido o Marinho, né, naquele outro lance no meio de campo no segundo tempo. O que eu queria dizer era o seguinte: do mesmo jeito que é uma vergonha vender mando de campo, como o Avaí fez com o Flamengo, do mesmo jeito que foi uma vergonha quando o Santos aceitou, e os times do interior de São Paulo aceitam, o Santos, por exemplo, vendeu o jogo da despedida do Neymar, que deveria ser na Vila Belmiro, para enfrentar o Flamengo em Brasília. Foi quando o Flamengo, quando o Neymar se despediu, e foi a primeira partida do Gabigol como profissional no Santos. Foi uma vergonha também esse papo de vender mando para favorecer o outro time. É uma vergonha, é imoral, na minha opinião. Como é imoral também esse maldito hábito do jogador brasileiro e do treinador brasileiro de ficar gritando com a arbitragem o tempo inteiro. Tá errado, tem que mudar isso aí. Agora, ninguém tem sangue de barata, e é o caso do Sampaoli, não vou defendê-lo, mas vou fazê-lo indiretamente, quando ele reclama da arbitragem que permite que o Atlético Paranaense trapaceie dentro de campo com os seus jogadores caindo à torto e à direito, né? Porque não se admite. A cera é no futebol algo institucional, mas é um tipo de corrupção, porque é imoral, né? A gente defende tantas mudanças de postura no Brasil, e as pessoas precisam entender que tem alguém que pagou para assistir o jogo, tem inclusive a torcida do Atlético, tem pessoas que estão vendo pela televisão, tem patrocinadores que colocam um dinheiro absurdo no futebol para ver 22 jogadores, sendo que 11 deles, em qualquer encostão, o cara caía no chão e ficava 1 minuto lá se contorcendo em dor. Como foi o caso do goleiro do Atlético Paranaense. Se ele tinha algum problema médico, ele que pedisse substituição, né? Mas aqui a gente está acostumado a achar certo o que é imoral. Como, por exemplo, dizer que o Rodrigo Caio atacado que foi por ter dito que não foi pênalti naquele confronto contra o Corinthians quando ele era jogador de São Paulo. Como eu escuto santistas dizendo que o Santos deveria ter entregue para o Vitória para rebaixar o Palmeiras, né? São atitudes imorais. As pessoas ou elas têm moral ou elas não têm, porque senão elas não têm nem condição de cobrar uma autoridade por uma postura mais séria, por uma postura mais digna, se no dia a dia nós brasileiros temos posturas imorais. E o futebol é um reflexo, é um espelho da sociedade. Então o seu Thiago Nunes, que ao final inclusive disse assim, aqui é Brasil para o Sampaoli, um ato de xenofobia. Já não basta o racismo, a homofobia, agora a gente vai entrar nessa de xenofobia, um país que foi colonizado por estrangeiros, bem ou mal, alguns podem reclamar ou não, mas a riqueza do Brasil foi construída muito pelo suor de tantos e tantas pessoas que vieram da Europa, da África para cá, né? E a gente fica com essa coisa agora, porque é argentino, ou é porque estamos falando de reserva de mercado? Porque a figura mais comentada, agora que o Jorge Jesus está começando a ser comentado, mas até então a figura mais comentada do futebol brasileiro era o Sampaoli, não era o Thiago Nunes, né? Então, aqui, o Sampaoli, eu vou falar sobre isso no programa, cometeu um monte de erro,
Eu não gostei nem um pouco da escalação que ele colocou no time, que ele colocou em campo. Não gostei do que ele fez como treinador. Mas o ódio que ele está despertando em alguns está, assim, latente. É uma reserva de mercado, é um corporativismo que passa desde gestores, caso do Paulo André, passando por presidentes de clubes, chegando a treinadores, que deveriam era dar graças a Deus de que tem alguém como o Sampaoli e como o Jorge Jesus puxando a corda para que eles sejam melhores. Mas não, eles preferem continuar jogando este futebol medíocre que se pratica no Brasil, ganhando aos trancos e barrancos e garantindo emprego. Muitos são competentes, mas são acomodados nessa cultura errada que existe no nosso futebol. Então, antes do técnico do Atlético Paranaense reclamar que o Sampaoli tenta ganhar no grito, ele deveria esportivamente ensinar os jogadores dele a não desrespeitarem quem está assistindo o jogo e aos patrocinadores com o cara que defende uma bola, um cara de 2 metros de altura, que faz musculação o tempo todo. Aí o cara pega a bola, faz uma ponte, cai, aí fica, ai, que dor, ai meu Deus do céu, preciso ir para o pronto-socorro, me levem para o CREI, me levem para Santa Casa, me levem para a Beneficência Portuguesa. Pô, se eu cair na minha cozinha, eu não vou choramingar desse jeito, com 100 quilos do jeito que eu tô. Imagina um cara desse que é atleta, que faz isso o dia inteiro, que treina isso o dia inteiro. Então o que irritou o Sampaoli foi o jogo antidesportivo do Atlético Paranaense. Ah, mas precisava resultado, porque estava com o time reserva. Jogue bola, ao invés de ficar com essa patifaria que é ficar fazendo cera. Você contra sempre reclamar com a arbitragem, não adianta nada, ainda mais agora com o árbitro de vídeo. Vou reclamar sempre com essa palhaçada que é atrasar o jogo. Na Europa você vê acontecer isso muito raramente, acontece, mas é muito mais difícil. Então a gente precisa mudar a nossa cultura, a gente precisa ser honesto o tempo inteiro. Não adianta cobrar de político honestidade se a gente não é honesto no nosso dia a dia com essas pequenas coisas, né? Esse tipo de situação que é da nossa cultura, que faz parte do futebol desde que eu era criança, mas que um dia tem que mudar. Porque senão, meu amigo, imagina o europeu assistindo um jogo e a gente quer vender o futebol brasileiro para a Ásia, pessoas extremamente sérias, pessoas disciplinadas. Imagina um asiático, um japonês, um coreano assistindo um jogo do Atlético Paranaense com o Santos e os caras caindo o tempo inteiro igual banana podre no gramado para fazer cera, para enrolar o tempo para ganhar o jogo. Então a gente não vai vender um produto desse nunca, enquanto não mudar a mentalidade. Vitor, fique à vontade para falar sobre o tema. Sobre a questão de xenofobia, aqui é Brasil, eu acho meio engraçado como é que se faz a xenofobia aqui. Porque se é um país europeu forte, se fosse um espanhol, técnico espanhol aqui, se fosse um italiano, eu acho que ia ser menor essa xenofobia. Mas como é o português, que não pode falar o que for, mas sempre gostam de fazer piadinhas, e um argentino que está dando resultado, eles começam a querer arrumar chacota. Eu estou falando isso porque a xenofobia no Brasil contra o estrangeiro, normalmente, nas ruas, é contra os africanos que estão por aqui, contra os bolivianos e peruanos que estão por aqui, ou os haitianos. Não é contra, por exemplo, um norte-americano que vem para cá e trata assim, um alemão. Parece só falta estender o tapete vermelho. Então, assim, o pior de tudo é isso. É uma xenofobia escolhida, né? Xenofobia hipócrita. Hipócrita, né? Que é o pior de tudo. Não deveria ter com nenhum. A verdade é essa. Acho que você tem que tratar tanto o africano ou o haitiano que vende seus produtos na rua. Lógico, tem a questão legal, que é totalmente diferente. Você tem que fiscalizar, eles não são legalizados, é uma outra questão. Mas aí, a partir disso, você tratar eles mal, que eu já vi muita gente, algum fiscal de prefeitura, tem vários relatos aí. E eu não estou generalizando a cidade, eu estou falando geral, de destratar a pessoa só porque ela é uma estrangeira de um país que é mais pobre que o Brasil. Mesma coisa também dos peruanos e bolivianos ali perto do centro de São Paulo, aquela região ali do Brás, né, Canindé, ali perto do estado de Canindé, tem muitos vindos dessa questão, dessa região. Agora, precisa se parar para pensar uma coisa, né? Por mais que o Santos, nos últimos 4 jogos, dos últimos 5 jogos, se eu não me engano, não vem tendo o desempenho que a torcida... Ganhou um jogo com gol contra, empatou 2 em casa e perdeu 2. Perdeu 2. Mesmo assim, olha só, com o Santos que a gente reconhecidamente está longe de ter o melhor elenco do campeonato, né? O
o Jorge Sampaoli é o segundo colocado com um time que é limitado. E o Jorge Jesus, tudo bem que é com o melhor elenco do futebol brasileiro, é o primeiro colocado com o Flamengo. Porém, ele não assumiu desde o início. Todo mundo reclamava do estilo de jogo do Abel. E o Jorge Jesus, ao que parece, deu jeito no time do Flamengo. Tá aí na semifinal da Libertadores e tá liderando o campeonato. Ou tudo bem. O trabalho do Jorge Jesus, entre aspas, é mais fácil que o do Sampaoli. Mas o Jorge Jesus teve que trocar o pneu do carro com ele andando, né? O Sampaoli teve desde o começo, mas o Sampaoli tem problemas diversos no seu elenco. Ele não tem um elenco tão qualificado quanto do Flamengo. Mas volta a dizer, um pegou no meio do caminho, colocou o time na liderança do campeonato. O outro, com um elenco limitado, tá ali brigando nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Por mais que a gente reconheça que o time teve uma queda de produção. E os treinadores brasileiros que começam a falar, aqui é Brasil, treinador estrangeiro não vai dar certo, tá todo mundo elogiando o Sampaoli e o Jorge Jesus e não olha para os treinadores brasileiros. É aí, ó, o resultado tá na tabela de classificação. Não tem o que... aí contra números, contra fatos não há argumentos. E aqui entre nós, o Flamengo, nas quartas da Libertadores, vamos ser sinceros, botou o Internacional na roda. Se bobear, era pra ter ganho no Beira-Rio. Tinha ganho no Maracanã. Dominou o primeiro tempo lá no Beira-Rio, aí deu uma caída, tomou um gol, mas aí buscou um empate, teve chances pra matar o jogo. E a gente vai falar o quê? Os dois melhores times do Campeonato Brasileiro são dois times treinados por estrangeiros. Outro dia acho que foi o Efigênio Filho que falou, que é o nosso ouvinte, está sempre com a gente. Não sei quem foi. Bom, enfim. Que lembrou o fato de que o Cuca, técnico do São Paulo perdeu para os reservas do Internacional no final de semana. Tá certo que tinha desfalques também, eu sei disso. Ele teve no ano passado, na mão dele, o ataque que hoje está sendo super bajulado pela imprensa, como se as pessoas não conhecessem o Gabriel e o Bruno Henrique pelo que eles jogavam no Santos. Tinha os dois e mais o Rodrigo. Você imagina se o Sampaoli tivesse na mão Rodrigo, Bruno Henrique e Gabigol? Ou se o Rodrigo tivesse lá no Flamengo também, junto com os dois. Esse é um ataque poderosíssimo. E aí as pessoas agora estão encantadas com isso. E o Cuca, que foi um técnico que até fez um bom trabalho no Santos, tirou o Santos da zona de risco, não conseguiu tirar mais desses caras. E é o Cuca que é um dos melhores. Você imagina o Claudinei, o Levi que está em fim de carreira, o Oswaldo de Oliveira, não sei quem, né? Aí surge o do Atlético Paranaense, surge o do Atlético Mineiro, surge o do Internacional, algumas caras novas. Tem o Renato Gaúcho que está aí, né? O Renato Gaúcho, que foi enaltecido porque classificou contra o Palmeiras, caiu da forma que caiu para o Atlético Paranaense, depois de ter tido uma vitória por 2-0 em casa, né? Quer dizer, o cara vai de herói a vilão e vice-versa de uma semana para outra. Então por que não tem continuidade este tipo de trabalho, né? Por exemplo, vamos ver onde o Atlético Paranaense vai chegar agora na final da Copa do Brasil. A questão do Renato, eu até vanglorio. Para mim, do técnico brasileiro hoje é o que tem os melhores resultados. E também é o que tem mais tempo de trabalho. Né? Então. Mas vamos lá. O Renato trabalha com um clube que aí tem o mesmo problema do Santos, né? A questão de recebimentos de direitos de televisão. Então recebe bem menos que que outros. O primeiro patamar, né? Do primeiro patamar. E assim, tá dando chances a jogadores da base do Grêmio, porque a maioria dos jogadores... Tudo bem, ele traz alguns... Ele tem um mérito, que às vezes é trazer jogadores que às vezes estão renegados em alguns lugares e que dão certo no Grêmio, né? E jogam, que já apresentaram bom futebol em certo momento da carreira, ele leva pro Grêmio e aí esse jogador recupera um pouco da boa fase deles. Mas ele tem o mérito, o Renato não tem medo de lançar os garotos do Grêmio. E aí são nessas que aparecem os jogadores como o Cebolinha, o próprio Arthur. Tudo bem, eles já até tiveram chances com outros treinadores. O Tassiano era do Santos e foi mandado embora, né? Mas ele quem dá sequência, entendeu? Não é diferente dos outros. Os outros botam um jogo aqui, outro lá. O Renato tá melhor no treino, tá melhor que o Medalhão, vai virar titular. Ponto, acabou. E o jogador ganha o espaço dele e joga. A diferença no Santos é que a gente não sabe, por exemplo, se tem algum jogador... Eu acho que o São Paulo ele pode ser teimoso, mas ele não é burro. Se tivesse algum moleque da base voando no treino,
Acho que já teria entrado em campo. Até porque ele leva pra treinar, né? Isso não dá pra negar do Sampaoli. Ele sempre tá de olho nos jogos da... Ele vai sempre nos jogos da base e vira e mexe, tem alguém... Ele pede pra subir pra treinar. Agora, se tá ganhando a confiança ou não é outra história. O Renato tem isso de bom. Mas a maioria é mais do mesmo. A maioria dos treinadores brasileiros é mais do mesmo, tirando uma dessas exceções novas. O técnico do Atlético me parece ser um bom treinador. Por Só exemplo, não pode ter chilique. Só não pode ser chiliquento, ser xenofóbico, né? E ensinar os jogadores dele a não fazer cera, não desrespeitar esportivamente o espetáculo. Mas de resto, o time do Atlético estava bem montadinho, estava certinho. Não é à toa que é finalista da Copa do Brasil, né? E mais interessante, alguns técnicos brasileiros erram ao longo da sua carreira e não aprendem com os erros. Eu vou dar um exemplo de alguém que aprendeu. O Rodrigo Santana, do Atlético Mineiro, para quem não sabe, em 2012, ele foi auxiliar do Nenê na Portuguesa Santista. É a pior campanha da história da Portuguesa Santista. Só que como o Nenê antes estava dirigindo o Uberaba, em Minas Gerais... Quem fez a montagem do elenco foi o Rodrigo Santana. E o Rodrigo fez uma péssima montagem. Foi assim, terrível. Tanto que ele é muito criticado. Os torcedores da Portuguesa Santista não gostam dele, mesmo ele tendo sucesso depois. Mas pelo que parece, ele aprendeu. Porque depois que ele saiu da Portuguesa Santista... Aliás, talvez tenha sido um dos poucos que elogiou o Sampaoli. Quando perdeu, isso. Ele falou, é legal ver um técnico como ele trabalhando, aprendi e mostrou humildade. Eu tô até fazendo uma meia-culpa aqui, porque na época eu critiquei muito o Rodrigo, mas ele aprendeu. Tanto que depois ele teve acesso com o Juventus, na URT lá em Minas, ele fez um trabalho excepcional, que ele levou a URT para semifinais do Mineiro, levou para competições nacionais, né, Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro da Série D. Por causa desse trabalho, ele foi elevado para as categorias de base do Atlético Mineiro e teve a chance, e aí pintou a vaga, né, no time principal, ele assumiu, agarrou com os dentes e está fazendo um bom trabalho. E aprendeu com os erros do passado. Então, assim, os técnicos brasileiros precisam evoluir muito, eles precisam... Ou não vai dizer que o São Paulo não aprendeu com o erro da Copa do Mundo? Só espero que ele aprenda com os erros de agora, né? Dessa história do 3 zagueiros sem lateral, que Uribe e Sacha juntos não dá, né? Não dá. Uribe e Sacha no mesmo time não orna, né? Tanto é que quando, por incrível que pareça, duas das melhores chances que o Santos teve foram com o Uribe. Um cruzamento do Felipe Jonathan na esquerda, por exemplo, se estivesse jogando um ponto esquerda desde o começo, o Marinho por ali, ou o Venuto por ali, ou o Soteldo, que é o titular, toda hora descendo e colocando bola na área. Teve uma bola que o Uribe entrou de carrinho no primeiro tempo, poderia ter sido gol. O goleiro tocou, a bola bateu na trave. E aí depois, no segundo tempo, ele perde um gol de cabeça que não dá pra perder, né? O Uribe pede chance, quando tem, ele sobe sozinho pra cabecear e perde, né? E aí quando o cara entra, o time tá todo torto. Prejudica o Sacha, prejudica ele, né? E a defesa do jeito que estava armado daquela forma, enfim. E o engraçado é que esse lance do Uribe é aquilo que eu falo sempre do centroavante e de algum jogador de ataque que não é centroavante de área. Ele faz toda a movimentação certinha de um centroavante clássico. Na movimentação, ele engana o zagueiro do Atlético Paranaense, se antecipa e aí aparece sozinho para cabecear, né? E aí na hora do cabeceio ele manda a bola para fora, estragando tudo que ele fez na jogada. E é aquilo que eu sempre cobro do elenco ter um centroavante, que nessas bolas ele vai fazer a diferença de se antecipar o zagueiro de ganhar, mas na hora de cabecear ele falhou. Ninguém sabe se é falta de ritmo, sei lá também. É só uma coisa, eu queria aqui enaltecer mais uma vez o desempenho do Marinho no jogo, viu? O pênalti que não deram, o pênalti que deram, tudo em jogadas dele. Tá certo que ele perdeu aquele presente no começo do jogo. No começo do jogo, mas assim, o que ele dá de movimentação e o que ele briga o jogo inteiro, ele é um jogador que sempre dá opção para quem tá com a bola, assim, pro meia. Ele não se esconde da partida, seja se o jogo tá fácil, se o jogo tá complicado. Então, não é à toa que ele fez aquele gol contra o Botafogo num jogo que estava equilibrado e ele achou aquele pombo sem asa de fora da área. Então, assim, o Marinho, nesses últimos jogos assim que o Santos não está apresentando um grande futebol, eu acho que o Marinho tem que ser poupado dessas críticas. O Marinho vem sendo o jogador de frente mais importante do Santos. E o Everson deu uma salvada ontem também, porque senão o primeiro tempo ia acabar 2-0, né? Deixa eu registrar aqui, eu tenho que ir para o intervalo, mas eu vou registrar as participações da live no Facebook e depois tem as do Twitter. O Silas Andrade, bom dia e bom programa para vocês. E ainda estamos na briga pelo título? Boa pergunta. Eu vou falar um negócio aqui, muita gente talvez não goste.
o Santos não pode perder do Flamengo. Se perder, vai abrir 5 pontos de distância, de vantagem para o Flamengo. Aí vai ficar muito complicado, ainda com o risco do Santos ser ultrapassado pelo Palmeiras, que joga nesta terça contra o Fluminense. Então, não perder do Flamengo significa pelo menos, porque assim, se ganhar, é campeão do turno. Ótimo. Mas se não perder, ou seja, empatar, mantém a distância do jeito que está. O ideal seria isso. Agora, em algum momento de um campeonato tão longo, o time vai ter uma oscilação, vai virar o fio e depois retoma. A do Santos está acontecendo agora no final do primeiro turno. Não sei se vai ter uma outra oscilação desse tipo ao longo de todo o segundo turno. Como já aconteceu com o próprio Flamengo, como aconteceu com o Palmeiras, e deve acontecer de novo, né? Precisa ver quem é que vai ficar mais tempo nesse período de oscilação. Eu acho que passa muito também pela forma como o Flamengo vai encarar a Libertadores. Se em algum momento, apesar de eu já ter ouvido pessoas do Flamengo dizerem que querem ganhar os 2 títulos, mas em algum momento o Flamengo vai ter que priorizar a disputa ou miseravelmente vai ter que se desgastar na disputa da Libertadores, lembrando que vai ser um jogo só no Chile, então vai ter que ter toda uma logística, você não vai chegar no Chile, aí não sei se a CBF vai mudar jogos, né, para favorecer o Flamengo, enfim, vai ter que ir lá para a final da Libertadores se for a final. Então essa divisão de atenção em algum momento pode favorecer o Santos. Então eu não posso afirmar aqui que o Santos está fora. Claro que o Santos precisa melhorar muito. A gente vai tirar um pouco dessa questão tática, né? Porque o Flamengo também, vamos combinar, já apresentou dificuldades no campeonato e ganhou algumas partidas contra adversários muito fragilizados. O Santos hoje é um adversário fragilizado. Se fosse o Santos daquelas 7 vitórias seguidas, talvez a história fosse outra, mas vamos aguardar. O Felipe Castro dos Santos, o Sampaoli deveria fazer o simples, ele gosta de tentar algo diferente. Então, Felipe, mas o Sampaoli é assim, eu já falei aqui várias vezes, se a pessoa quiser o Sampaoli, o jeito de trabalhar dele é esse. O técnico que não inventa é como esses nossos aqui que fazem sempre o mesmo feijão com arroz. Apesar de eu concordar em parte com você, que acho que de vez em quando ele exagera, mas essa coisa de mudar o time sempre é uma característica dele. Você vai fazer o quê? A característica do cara. Ou você concorda com a característica do cara, ou a gente volta para alguém que seja mais tradicional. Eu não gostaria de ter um treinador como o Levir Coupe, por exemplo, o Jair Ventura, o Abelão, o Felipão, porque já teve alguém me dizendo que o Felipão... Meu Deus do céu! Se alguém preserva a história do DNA ofensivo do clube, o último nome a ser pensado é o Felipão, pelo amor de Deus. Eu tenho uma visão assim, que para começar o jogo, e às vezes tem que enganar o adversário também, até concordo com o Sampaoli, muitas vezes é durante a partida. O Santos às vezes monta o seu jogo, tá tranquilo, faz um placar às vezes um pouquinho favorável, e aí o São Paulo não consegue dar uma segurada. Aí isso é um pouquinho mais comum porque o resultado está feito. E acontece o que aconteceu, por exemplo, contra o Fortaleza. E em alguns casos eu acho também que, por exemplo, na Vila Belmiro, eu acho desnecessário entrar com 3 zagueiros aqui. Eu acho que você tem que pressionar desde o início, tentar fazer o marcador. Acho que tem que fazer até ao contrário. Pressionando desde o início, fazer o marcador e aí depois põe o terceiro ou não sei se é o terceiro, mas aí dá uma segurada, aí mudar as peças. O Antônio José Lemos Vasques, bom dia, Alex. Será que o Santos tem time para vencer o Mengão no Maracanã? Na verdade, time, o Flamengo e o Palmeiras tem mais que o Santos, temos de nomes, né? Mas o futebol é coletivo, né? Ele pergunta aqui sobre o Vitor de Andrade, está aqui o curioso do futebol. O João Antônio Freire, bom dia para vocês. 2 comentários hoje. Grande vitória na Fórmula 1 do Leclerc. Outra, os 2 times muito desfalcados, pouco comentado pela mídia. Boa semana. Eu acho que na saída do técnico do Atlético deve ser revisto pela CBF. Ele denegriu o futebol. O Arnaldo Ribeiro, o Marcelo Marçal estão com a gente aqui. O Marcelo diz, bom dia, Alex e amigos da mesa. Como os jogadores do Atlético seguraram o jogo, deve ter sido 50 minutos de jogo corrido. Manda um abraço para minha esposa Luciana. Um abraço, Luciana. O jogo deveria ter 15 de acréscimo. O José Alves de Souza. O Santos só empatou porque o Pará entrou. O Aguilar também, além de não saber sair jogando, é bem lento, entrega gols. Ontem ele estava no lance do gol. O Arnaldo Ribeiro, a minha crítica sobre o São Paulo é colocar 3 zagueiros e tomar gol nas costas. Além disso, demora muito para substituir. O Mauro Vergueiro, a verdade dos maus resultados se chama Lucas Veríssimo de lateral direita. Ou 3 zagueiros, como falam. Deixa
Deixa eu correr aqui para a gente poder ir para o intervalo. Deixa eu curtir aqui, ó. Muito obrigado, Mauro, pela mensagem. O Arnaldo deu outro bom dia aqui pra gente. O Silas Andrade, xenofobia disfarçada, nosso racismo também é dissimulado, disfarçado. Bem lembrado. Sempre é bom lembrar daqueles que chamaram nossos jogadores de lixaiada. E aqueles torcedores que já chamaram jogadores de macaco várias vezes, né? Aconteceu com o Aranha. O Rafael Ribeiro, não ouviu o começo do programa. Vendo as redes do Santos e sites esportivos onde tem as postagens do Santos, incrível como flamenguistas vêm e comentam que o Santos é ajudado pela CBF e VAR. Que mundo eles vivem, mas também todo mundo sabe que eles sempre falam asneiras. Além disso, o corintiano que é dirigente do Atlético fala mal da nossa torcida e diz que foram garfados. Santos não merecia a vitória. Mas e por que não fala da cera do pênalti e do pênalti não dado? É isso, Rafael, é hipocrisia, né? Fazer valer apenas aquilo que lhe interessa. Nosso companheiro Alexandre Fernandes está com a gente aqui na live também. Ele completa o Rafael Ribeiro. Santos e seus jogadores já não se ajudam. Dependendo do resultado contra o Flamengo, vai ser um escarcéu de rivais da mídia e da própria torcida. Não acredito mais no título. Não tem mais o que falar desse elenco. Acompanharei o Só Santos hoje novamente. E o Giovanni Mota manda bom dia a todos. Aliás, deixa eu mandar um abraço para a Gabriela, para a Nájila, agradecer o convite. Estarei lá hoje à noite às 8 no programa que é lá, feito aqui em Santos, né, pela internet, o Só Santos, @Só Santos Oficial. Estarei lá a partir das 8 da noite, ao vivo, com o meu amigo Ted Sartori, tá certo? Muito obrigado pelo convite. Divulgo aqui também a participação no programa desta noite. Vamos pro break, tô atrasadão, né, Kelly? 11h36, a gente volta em 1 minuto e meio. Até já. Nova FM 87.9. Ouça Nova FM em todos os lugares. Acesse novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. Nova FM. Apoio. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. O noticiário da Baixada Santista está em destaque na Nova FM. Manhã de notícias. Informações de toda a região. Estradas, utilidade pública e entrevistas. Destaques do Brasil que mexem com o seu dia a dia. Manhã de notícias. Jornalismo com credibilidade. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Olá pessoal, aqui é o pastor Nilton Lobato. Quero fazer um convite para você. Domingo agora, às 8h30 da manhã e às 19 horas, nós temos o Culto da Família. Você é o nosso convidado. Venha com toda a sua família. Deus tem uma bênção especial para você. Não percam. Avenida Martins Fontes, 781, atrás da Fábrica de Vidro, em São Vicente. Ou em qualquer uma das nossas igrejas Batista Peniel. Deus te abençoe. Nova FM, de olho no meio ambiente. As lâmpadas LED, consideradas hoje as mais econômicas, têm vida média 6 vezes maior do que as lâmpadas fluorescentes e consomem cerca de 80% menos energia. Elas ainda são mais seguras, isso porque não possuem mercúrio em seu interior. Quando chegar a hora de se desfazer das lâmpadas, é imprescindível não jogá-las no lixo reciclável. Procure embalá-la bem em papel ou caixa de papelão e levá-las a um ponto de coleta. E o melhor, 98% de todo o material presente nas lâmpadas LEDs são recicláveis. Faça você a diferença. Recanto Peniel, de olho no lugar de ar puro no alto da serra. Clima de montanha, água fresca e cristalina, farta comida caseira, um ótimo café da manhã, lazer com monitores, arborismo, tirolesa, pedalinhos, piscinas aquecidas, saunas, spa, salão de jogos, quadra de vôlei e campo de futebol. Um lugar especial para cultos de adoração a Deus. Tudo isso bem próximo da Baixada Santista. Venha nos fazer uma visita.
Preços especiais para as igrejas. Ligue agora no 13 3469 8063 ou 13 3469 1129 e faça sua reserva. Você está ouvindo a Nova FM. Colégio Lobato, Educação Infantil, Fundamental 1 e 2 até o 9º ano. Colégio de Princípios Cristãos. O Colégio Lobato tem como disciplinas diferenciadas: inglês, informática, iniciação musical e aulas de princípios cristãos, aulas extras de natação e futsal, salas climatizadas, 700 metros de aproveitamento para seu filho. Venha nos conhecer. Telefone 3469-2843. De segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde, na Nova FM. Face a Face com Deus. Música, prestação de serviço, informação e a sua participação. Nova FM, a rádio que você adora. 11h41 de volta com o Esporte em Destaque. Deixa eu prestigiar as mensagens do Twitter também. A gente está recebendo bastante mensagem. O nosso amigo aqui que tem o perfil Central do Apito, VAR, Clube do Vinho, Gabigol. Marinho dos Santos é um bom jogador para um time de investimento menor, onde o presidente do clube comprará uma bola só para ele. Questionei Portaluppi e errei. Marinho despertou no Santos uma espécie de narcisismo que não existia. Sacha, por exemplo, caiu com a entrada do Marinho. O amigo Central do Apito, VAR, Clube do Vinho, Gabigol, não sei, eu não concordo muito com isso, não. Aliás, acho que até o Marinho tem sido bastante útil. O problema do Sacha não foi o Marinho ontem, o problema do Sacha ontem foi o Uribe. O Efigênio Filho, bom dia, Lorde. Na linguagem do tênis, o Santos quebrou alguns serviços que poucos conseguirão. Grêmio, Bahia, Botafogo e Ceará, mas na hora de sacar não foi bem. Inter, Fortaleza e Atlético. O Fábio Ferreira, bom dia, Alex, e curioso do futebol. Problemas de postura dos jogadores e do técnico do Santos nestes últimos 5 jogos me desanima. Sampaoli vem errando seguidamente. Jogadores como Pituca, Sanches e Jean Mota não assumem protagonismo. O Aguilar mais uma vez falhou. Acho que não assumem protagonismo porque não tem perfil para isso. Pedir que o Jean Mota seja um líder em campo, ou o próprio Pituca, acho que o Santos precisa de alguns atletas com um perfil diferente. O Eloy Matias Júnior, o tal de Uribe pode mudar o nome para Uribe Alberto, fraco e limitado. Sobrou até para quem não jogou aqui. Agradecer a mensagem do amigo Rodrigo Cafundó, que fez um elogio aqui ao vídeo de ontem no Canal 10. O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Alex, Vitor e Comunidade Santista. O soprador de apito só deu o pênalti porque não deu o outro no mesmo Marinho. A lei da compensação está instituída no futebol brasileiro desde que Charles Miller trouxe a primeira bola ao Brasil. Ele completa aqui, esse negócio de a Vila ter a atmosfera, a torcida perto e outras lendas do futebol caíram por terra. A atmosfera quem faz é o time, ele é o termômetro da torcida. Com jogadores que se escondem em campo, nem no inferno, com o capeta pitando para o time da casa, não adianta nada. Enfim. O Santos foi muito apático no primeiro tempo, é verdade. O Efigênio Filho diz aqui, ó, Lorde, o Paulo André, que muitos aqui em São Paulo diziam que tinha um nível intelectual muito elevado, disse ontem que não existe pressão no estádio de 14 mil e atacou o São Paulo afirmando não ser misógino, o certo seria ser xenófobo. Pois é, ele além de... ele precisava exercitar mais a intelectualidade dele. E ao falar isso a respeito do Santos, são os 14 mil que o Santos construiu ao longo de 100 anos com o seu estádio, que foi pago com dinheiro próprio, que não teve esquema, que não teve maracutaia, que não teve dinheiro público, né, que não tem dívida gigante a ser paga, né, e por aí vai. O estádio do Santos é do Santos, pode ser pequeno, mas é dele, né? Enfim, mandar um abraço pro Cleiton Silvestre, que diz que vai assistir lá hoje à noite. O Rafael Ribeiro me mandou aqui, só querem jogar na Vila, agora essa. Vivi na época errada. Vivi na época, queria ter vivido na época que os jogadores apenas e muitos não reclamavam de nada. Uma postagem até do Roberto Suerriro aqui que me manda o Rafael Ribeiro. Santos de terceiro uniforme dourado no Rio. Atletas e membros do departamento do futebol pediram na semana passada para jogar com a camisa dourada na decisão contra o Flamengo
no próximo sábado às 5 da tarde no Maracanã. A direção santista atendeu o pedido. É porque alguém levantou a tese de que o Santos sempre que joga com o Listrado perde. Todos os jogos que jogou fora com o Listrado perdeu. Aí a superstição entrando em campo, né? Se isso vai afetar o psicológico dos jogadores, eu acho uma grande bobagem. Mas contra o Flamengo não dá pra jogar de branco e branco? Camisa branca, short branco? É só se o Flamengo for jogar de shorts e meia branca. Né? Então, mas normalmente o primeiro uniforme do Flamengo, o short é escuro. Pois é. Mas... O problema é só a meia. Seria só a meia. Porque o Flamengo joga de meia branca, né? Se eu não me engano. O Alan Azevedo, bom dia, Alex. Essa imprensa é uma vergonha. Estão falando que fomos beneficiados pela arbitragem. Eles não falam da cera do time adversário. Ou seja, até quando somos prejudicados, levamos a fama de que fomos beneficiados pela arbitragem. Amigo, é o que eu tenho falado aqui. Caráter e moral, que é o que o Brasil precisa de verdade em todos os seus setores, e no futebol não é diferente, ou você tem ou você não tem. Não adianta você ter diploma de jornalista ou não ter, não adianta você ser o que for, dirigente. Se você não tiver conduta decente, né, não adianta nada. Então, há possibilidade sempre das pessoas melhorarem, elas colocarem a mão na consciência, pensarem nos atos que elas fazem e mudarem. É claro que muitos fazem por dinheiro, por vaidade, por interesse, por poder. Mas em algum momento o cara pode pôr a mão na consciência e melhorar como ser humano, né? Infelizmente não dá para dizer que só porque é meu colega de profissão, porque tem um diploma igual ao meu, que é bom. Tem gente que não tem diploma e que é muito melhor do que muitos que têm diploma. Tá certo que tem muitos que têm diploma que são péssimos também, mas enfim. O Giovanni Mota diz aqui na live, ele diz que foi fora da área o lance do Marinho. A mão no ombro foi fora, mas o pé que toca foi dentro, segundo a interpretação lá da arbitragem, né? Eu não vou citar o nome, não é de jornalista, é de um cara que não é formado, mas num jogo do Flamengo, eu vi um comentarista falando que não dava para avaliar como tá o Felipe Luiz, porque não dá para acompanhar o Atlético de Madrid. Que passa aos montes Eu ouvi isso. Então, aí o cara não assiste o Campeonato Espanhol. Eu vou ser bem sincero, eu não sou o maior fã de futebol europeu do mundo, não sou mesmo. Mas assim, quantas vezes eu vi jogo do Felipe Luiz no Atlético de Madrid? E eu que não sou fã, mas eu acompanho porque eu sou um profissional, né? Eu prefiro 1000 vezes futebol sul-americano. E outra, a gente não trabalha em canal de esportes, né? Não, A gente tem programa de esportes aqui, tem um outro programa de rádio que é jornalístico, tem o canal... Na TV tenho a minha atuação dentro da editoria de esportes, mas não é um trabalho específico de esporte. Pô, se o cara trabalha numa emissora que só fala de futebol e de esporte o dia inteiro, ele tem obrigação de assistir esse tipo de coisa, entendeu? De jogos, pra estar bem informado. Aí o cara me solta uma dessa, quer dizer, o que eu vou falar? Assim, tanto que quando... Eu vi e tive a mesma sensação que você. Quando fecharam com o Luan Pérez, eu conheço o Luan Pérez do Brugge. Apesar de não ser um aficionado pelo futebol europeu, mas eu acompanhei. Cheguei até a fazer matéria quando ele passou a ser titular lá no Brugge e tudo. E aí, deu assim, coincidiu dele vir pro Santos logo em seguida. E aí eu tava acompanhando porque eu tava acompanhando futebol europeu, entendeu? E eu não sou um grande aficionado, eu sou bem sincero. Ultimamente até concordo que realmente se pratica um futebol muito melhor. Não se tem como negar. Mas acho que vem muito ainda dos anos 90, que aqui ainda se equilibra. Lá já era melhor, não se tem dúvida, mas aqui ainda conseguia competir e dependendo do ano, dependendo do time, montava um elenco que era mais... Sim, jogava mais bonito mesmo, pra falar a verdade. Apesar de lá já estarem os melhores jogadores. Hoje já mudou completamente. Hoje é praticamente... um time de ponta da Europa perder para um time brasileiro é praticamente impossível. E você vê, ontem eu estava assistindo uma reportagem que foi vendida a seguinte manchete: Jorge Jesus fala que Flamengo poderia jogar nas principais ligas da Europa. Aí você vai ouvir a entrevista do Jorge Jesus, ele fala assim: em Portugal certamente disputaria o título, se fosse na Premier League, entre os 6 primeiros. E parou por aí. Ele não falou que disputaria o campeonato italiano pau a pau com a Juventus, não disse que disputaria o campeonato espanhol pau a pau com o Real Madrid, com o Barcelona e com o Atlético de Madrid. Mas aí venderam a manchete como, olha, o Jorge Jesus falou que o Flamengo disputaria nas principais ligas da Europa. Né? E eu já vi profissional dizendo que o Palmeiras, no ano passado, quando estava no auge, fala assim, se jogasse qualquer liga europeia, ficaria no meio de tabela. Isso foi falado, né, por profissionais do futebol. Mas, e assim, o top 6 da Premier League não quer dizer que ele vai disputar o título, pois né? Você tira ali o... City, United, Tottenham, Arsenal,
Chelsea. É o sexto. Liverpool. Né? E por aí vai. Porque dependendo do ano, o Tottenham não tá tão... Essa última temporada, o Tottenham tava bem, tava com um bom time. Tem um ano que o Tottenham não monta um bom time. Às vezes, não é o caso, mas o Liverpool, uns anos atrás, também não era aquele time que tava ali brigando com os outros 4 ou 5. Então, mas assim, não dá pra falar que, por exemplo, que o ano passado esse time do Flamengo brigaria com o City e com o Liverpool pelo título. Que foram os 2 times que brigaram pelo título do começo ao fim do campeonato. Não dá. Mais participações aqui. O Edson Luiz Antônio diz aqui: está claro que a simplicidade muitas vezes ganha jogos e campeonatos. Outra coisa, e o Uribe, hein? Pois é, eu acho que, apesar dos pesares, foi o melhor jogo que ele fez no Santos. É que ele perdeu um gol incrível e o outro goleiro defendeu. Mas o time precisa jogar mais em função dele, que o Santos não está acostumado a jogar em função do centroavante. E ele não marcou, né? Até agora ainda. Não. A camisa do Santos. Foi a primeira vez que ele foi titular na vida. Que ele tinha sido titular lá em Fortaleza contra o Ceará, né? Se eu não me engano, o último centroavante contratado pelo Santos que veio para ser titular, né? E que não marcou gols foi o Luizão, né? Entre 2005 e 2006, né? Só que aí em 2006 ele só fez um jogo e o Luxemburgo dispensou ele junto com o Cláudio Pitbull e o Giovani, né? Se eu não me engano. Pois é. Dessas coisas que a gente não entende, que alguns ainda defendem o Luxemburgo. O Santos em 2006 teve um time que foi campeão paulista, e se tivesse um cara acima da média, poderia ter ido muito mais longe no Campeonato Brasileiro. Só que o Vanderlei Luxemburgo, personalista do jeito que não queria dividir a atenção com o Giovani dentro do elenco do Santos. Né? Para mim, é o Santos campeão com menor qualidade da história. Aliás, alguém me mandou uma mensagem dizendo assim: olha, o Santos sempre que foi campeão, nunca teve estrangeiro e sempre teve menino da base. O time de 2006 foi campeão com o destaque que era o Maldonado. Tinha o Julio Manzur também na zaga. O Manzur. E quem era o grande jogador da base no time de 2006? 2004, titular por um bom tempo no campeonato foi o Tapia, o goleiro chileno. Pois é, no time de 2004 tinha o Robinho. Tudo bem que o Mauro terminou titular, mas o Tapia foi titular bom tempo durante a campanha. O Felipe Castro dos Santos: eu acho que o São Paulo mais peca em não dar oportunidade para a base. Não temos a verba de Flamengo e Palmeiras que podem comprar jogadores diferentes. O trabalho tem que ser parecido com o do Grêmio para que o Santos volte a ser campeão. Felipe, você me fez esse mesmo questionamento outro dia e eu vou repetir a resposta que eu te dei. O Renato tem 3 anos e tanto de trabalho no Grêmio. O São Paulo tem 8 meses, 9 meses. O Renato tem tempo para usar o campeonato estadual do Rio Grande do Sul, que basicamente é disputado por 2 times, para usar jogadores da base. O Santos não pode se dar o luxo de colocar no Campeonato Paulista contra Corinthians, São Paulo e Palmeiras jogadores da base. O São Paulo, se tivesse algum jogador da base que estivesse arrebentando, teria colocado. Ele usou o Caio Jorge na semifinal do Campeonato Paulista, e o menino, além de não ter rendido o esperado dentro de campo, ainda perdeu um pênalti, né? Então, se tivesse o Rodrigo, ele jogaria. O Rodrigo jogou. Se tivesse o Neymar, se tivesse o Robinho, não adianta colocar por colocar, gente. A gente tem que parar com isso, né? Colocar. Quem que a gente põe hoje no time titular do Santos? Hein? Vamos tirar o Pituca e colocar o Ivonei. Vamos lá. Que jogador que a gente pega? Né? O Alanzinho. A gente tira o Soteldo e põe o Alanzinho. Quem mais que a gente coloca? Não é assim. Lucas Lourenço. Não está resolvendo nem no sub-20. Mas vamos lá, vamos tirar o Sanches e botar o Lucas Lourenço. Então, gente, sabe, disco riscado? A gente tem que parar com essas coisas. É que nem aquela velha história que é assim, que muitos caras falam assim: o importante é tirar as crianças da rua. Sim, tira da rua e bota numa instituição que não faz trabalho que preste, né? Não é só tirar da rua, é muito fácil chegar e falar assim: vamos colocar a base. Você colocar jogador da base que não tem condição, que não está pronto, que não está amadurecido, você queima o cara. Aí ele não joga, entendeu? Então, assim, eu tô te respondendo, Felipe, do mesmo jeito que eu respondi outro dia. Não adianta colocar jogador da base se nos treinos esses moleques não provam que tem condição de jogar. E eu sempre digo uma outra coisa: o sub-20 do Santos, ele sempre é desfalcado. Porque quando o moleque desponta no sub-17, ele já é puxado logo pro time principal. Quem foi o jogador do time principal que foi puxado? Do sub-17 foi puxado pro principal recentemente? Nenhum. E mesmo com essas, vamos dizer assim, vacas magras da base, você tem Pituca, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo que veio da base, né?
Você tem o Alisson que reveza entre titularidade e reserva, que também é da base. Tudo bem, desses que eu tô falando, eles não entraram agora. Já estão um bom tempo no elenco profissional, mas todas as revelações do Santos, e sobre a questão de estrangeiro, Rodolfo Rodrigues 84, Serras em 73. Então é infundada essa teoria de que o Santos, quando é campeão, não tem estrangeiro no time titular, que seja no elenco do time. Tem vários. O Ted Sartori, que vai ser meu companheiro de bancada hoje à noite, na audiência aqui, um abraço para o Ted, muito obrigado. O Rafael Ribeiro, creio que foi o Júnior que falou isso do Felipe. E o cara era jogador do Flamengo ainda, incrível, também eu vi. Eu não sei se foi o Júnior não, viu? Eu não sei não, mas vamos ver, depois a gente confirma. Essa base do Santos é uma das piores dos últimos anos. Pois é, Arnaldo, é isso que eu estou falando. Não adianta o Felipe querer que a gente coloque lá qualquer jogador da base, se essa safra, aliás, não é culpa do Sampaoli, né? Agora o técnico do Sub-20 assumiu agora, depois da Copa São Paulo, né? Você precisa fazer um processo todo, vira e mexe alguém, o Santos posta lá, olha, foi contratado um jogador de 20 anos, de 17 anos, está vindo para o Sub-23, está vindo para o Sub-20, está vindo pro... O Santos está contratando jogador para a base. Está trazendo jogador de outros lugares, como aliás acertou quando fez com o Elano, por exemplo, com o Renato, mas está trazendo jogador de outros times para reforçar as categorias de base. Então só por aí vocês têm uma noção de que hoje não tem na base, e olha que eu sou defensor da base, hein? Você não tem rigorosamente ninguém para entrar e resolver o problema do Santos. Assim, se esse contratado, por exemplo, tem vários, acho que tem uns 4 ou 5 jogadores que eram do Sub-17 da Portuguesa Santista, que no ano passado fez um bom campeonato, que estão entre Sub-17 e Sub-20 do Santos nesse ano. Fizeram um acordo, foram emprestados. O que eu acho errado é que às vezes o Santos contrata um jogador de base que já passou aí pela base do Flamengo, pela base do Corinthians, pela base do Atlético Mineiro. Pô, eu sei que às vezes às vezes o cara não dá certo no lugar e vem no outro dá certo. Mas se você contratar um jogador de base que já passou por uma base de time grande, eu acho que é você insistir no erro. Mas, por exemplo, se você vê um garoto de 17 anos, vou chutar aqui no Mirassol, e você vê um talento nele que acha que se ele for para um time grande que tem uma estrutura melhor de base, ele pode crescer, tem que arriscar sim, tem que fazer um acordo com esse time e trazer ele para o Santos. Eu não vejo um erro não, pelo contrário, porque isso também é um trabalho de base, você tem que ter olheiros e descobrir jogadores bons dessa faixa de idade que ainda não explodiram, aí você traz para cá para fazer o trabalho e investir nele. Agora, quando é alguém que já rodou por times grandes, que tem estruturas parecidas com o Santos e já fizeram esse trabalho e não deu certo, aí eu acho meio perca de tempo. Ó, a gente está caminhando para o final do programa. O Lucas Mussetti acabou de postar na Gazeta Esportiva, já que o assunto é base, aqui ó, destaque da base do Santos, Renanzinho inicia projeto Rodrigo. Renanzinho, dos grandes destaques das categorias de base do Santos, iniciou o projeto Rodrigo. O atacante de 11 anos assinou com a Unic Futebol, empresa gestora da carreira de Rodrigo, atualmente no Real Madrid. O menino tem 11 anos. 11. Não dá para pôr no time do São Paulo agora, moleque de 11 anos, né? Nem quando ele tiver 12, 13, é provável até que o São Paulo nem esteja mais no Santos quando esse menino tiver uma chance de jogar. Vamos aí chutar assim, sendo ultra otimista, daqui a 5 anos ele pode estrear, né? 16 que assim, quando o cara é muito acima da média, com 16, 17 anos que ele sobe. Então o Felipe está insistindo aqui, o Santos não tem um jogador da base melhor que o Jean Mota, então é melhor fechar a base. Felipe, o jogo do Sub-20 do Santos passa toda hora na televisão, tem a Bandeirantes transmitindo, também. Tem no canal da Federação Paulista. O cara até pode ser tecnicamente melhor, mas ele talvez não esteja pronto para assumir uma responsabilidade dessa, entendeu? Você coloca o moleque para jogar... Será que vai dar certo? Quanto tempo ele vai precisar? Você acha que dentro do Campeonato Brasileiro você pode colocar um moleque para jogar e deixar ele 5, 6, 7, 8 partidas para ver se ele vira? Desculpa, hoje o Santos tem que colocar para jogar 5, 6, 7, 8, 9 vezes para ver se vira o Cueva. Porque não venderam. O moleque da base vai ter uma chance mais cedo ou mais tarde. Agora, se o Cueva não virar, são 26 milhões de reais que vão pelo ralo. Aí não é questão de pensar, se alguém tem que ter sequência, e aí põe na conta do São Paulo, é o Cueva. Ou a diretoria que tivesse vendido quando teve a chance de vender esse jogador. Né? Tudo bem, resolve. O moleque pode resolver? Pode ser que resolva, pode ser que não.
Você não sabe, mas você pode queimar o moleque também. Agora o outro é obrigatório que jogue, porque senão você vai ficar com um rombo do tamanho do mundo. Aí a gente foge da questão técnica e vai para a parte administrativa. Quem foi que mandou assinar um contrato para pagar 26 milhões de reais no Cueva? E por que não vendeu agora que teve a chance, se teve proposta? Então o cara tem que jogar, né? O Silas Andrade fala assim, tem o Ceará. É verdade, mas é a mesma coisa, né? O que a gente faz? Aí coloca esses moleques para jogar. Tá bom. Será que vai resolver o problema do Santos? E o Cueva, que tem que jogar? O Jean Mota só jogou ontem porque o Evandro estava machucado. Vamos lembrar disso também. O Ted Sartori, não dá para achar que todo mundo da base é bom, pronto para atuar. Em nenhum clube existe isso. O Palmeiras e o São Paulo, que ganharam vários títulos aí recentemente, não conseguem vingar. Não conseguem botar o São Paulo para jogar. O São Paulo tem um probleminha sério, né? O São Paulo não consegue segurar. Ele coloca para jogar, 3 meses depois tá vendendo o mesmo jogador. Nem dá para saber se ele vai estourar ou não. David Neres David Neres, Éder Militão. Você tem vários exemplos aí que praticamente nem jogaram no profissional do São Paulo. Mas assim, uma coisa, às vezes o jogador, ele é o astro da base, o cara arrebenta com os jogos da base. Chega no profissional, ele não... O Jean Scherer não responde. O Jean Scherer tem um outro problema, né? Que o Jean Scherer já na base já deu pra perceber que ele ia ser um bom jogador, mas não ia ser um cara acima da média. Mas tinha torcedor que queria que subisse então, o Jean Scherer de qualquer jeito. Não tinha como, senão ele só ia ficar batendo... ia ser só o kicker do futebol americano, só ia na bola parada, porque é a única coisa mesmo dele que é muito acima da média, o resto não era. Então assim, e outra, tem os exemplos contrários, às vezes o cara na base, você vê talento, mas ele não é isso tudo, e às vezes tem a chance de ir no profissional, entra e acaba dominando. Robinho é um exemplo. O Robinho na base ninguém falava nada. Robinho dele. Todo mundo olhava e falava, esse cara é talentoso, ele é habilidoso, mas ele nunca foi assumidade Não tem carcaça. né? Não tem na base. Então no profissional, depois do Neymar, é a melhor revelação do Santos desde dos últimos 20 anos. É a segunda melhor revelação da história do Santos, e o Santos revelou Neymar, né? Pra gente encerrar, só para não passar aqui em branco, o Fábio Ferreira diz que jogar de Dourado é uma grande bobagem. Mais uma que esses jogadores inventaram. Eles poderiam se unir e propor jogar com mais decência em jogos decisivos. O Efigênio Filho, a mídia da capital odeia o Santos até hoje, mesmo com 3 expulsões, falam que o Santo André foi roubado em 2010. Um abraço para o companheiro Leonardo Fontes, que mandou mensagem aqui para a gente também no Twitter. O Daniel Rufino me mandou um link aqui do All Sport, mas eu não estou conseguindo abrir, viu, Daniel? Depois eu vou ver com mais calma. Qualquer coisa eu falo no programa de quarta-feira. E só para fechar mesmo o programa, para não dizerem que eu defendo o Sampaoli, defendo o trabalho, mas acho que ele tem que ser cobrado. Diz que vai ser apresentado aí também, estava vendo na Gazeta Esportiva, o projeto do Alto Olho para o ano que vem, mas que junto com o projeto ele seja cobrado, porque não dá para aceitar o Santos jogar na Vila todo torto e quadrado do jeito que jogou ontem, seja pelos 3 zagueiros, seja pela falta de lateral, seja por jogar com 2 centroavantes, seja por não ter uma outra opção quando o Evandro se machuca, que não seja colocar o Jean Mota, por exemplo. O Santos precisa apresentar mais. E o Sampaoli não é imune a críticas, né? Ele está criando... alguém precisa dizer para ele o seguinte: eu sei que ele tem que ter a filosofia dele, que ele tem que ser firme, que ele não pode dar ouvidos para todo mundo, porque se você for dar ouvidos para todo mundo, você não faz o teu trabalho, você fica... é melhor colocar quem dá palpite no lugar. Mas ele está criando uma antipatia, e aí não é em relação aos outros treinadores, é com a torcida. Ele está criando um sentimento tão ruim com essa coisa de mudar o time sempre e colocar sempre 3 zagueiros até em casa. Ontem, por exemplo, poderia ter feito alguma coisa diferente, já que queria jogar, já que não ia ter o lateral, né, o Vitor Ferraz, podia ter posto o Pará, podia ter tirado, já que o Evandro não ia jogar, colocava o Alisson, liberava um pouco mais o Pituca, aí você ter praticamente um terceiro zagueiro. Quer dizer, para mostrar para o torcedor também que você não é teimoso. Uma coisa é você ter convicção, existe uma linha tênue que separa a convicção da teimosia, né? E se essa teimosia lá na frente, se ele se bancar e der certo, beleza. Se der errado, aí ele vai ter que responder por isso e vai criar uma antipatia com o torcedor que é desnecessária. Sabe por quê? Porque vai destruir o trabalho. E aí quem vai pagar lá na frente é o Santos, porque vai ter que recorrer a um técnico, ou reiniciar um trabalho com outro estrangeiro, ou pegar um técnico desses que estão por aí pra gente fazer aquela coisinha de sempre. Muito bem, senhores, tem que fechar o Esporte em Destaque desta segunda-feira. Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol, tem destaque final? Tem de outros esportes também? Tenho também, vamos lá. Primeiro, campeonato
Mundial de Basquete. O Brasil tinha perdido no sábado para a República Tcheca, perdeu hoje para os Estados Unidos de 89 a 7-3 e foi eliminado, vai disputar aí de 9º ao 16º lugares. Só que tem uma questão ruim. São 2 vagas para as Américas, para Olimpíadas diretas desse Mundial. Como os Estados Unidos está nas quartas e como a Argentina também, por uma outra chave, classificou as quartas, o Brasil vai ter que disputar o pré-olímpico mundial se quiser ir a Tóquio o ano que vem, na questão do basquete masculino. E o meu outro destaque final é que hoje o Renato Gaúcho, que a gente falou tanto aqui, completa 57 anos, né, o técnico do Grêmio, e aí a gente lá no Curioso do Futebol, no caso o texto é meu, né, a matéria é minha, a gente está falando da passagem dele na Roma, na temporada 88-89 do futebol italiano, que não foi tão positiva, mas lá tem todas as explicações, quem o boicotou, já tinha aquela história de boicotarem estrangeiros, tem tudo isso, um pouquinho de noitada também, e aí tem as explicações porque ele não deu certo lá na Roma, nos poucos clubes que o Renato Gaúcho não foi bem na carreira. Os outros foram Atlético Mineiro, né, e que aí não jogou bem, o Botafogo que até jogou bem, mas saiu pela porta dos fundos, né. Então um abraço para todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Vitor. Grande abraço. 12:05, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, que teve aqui na mesa de som nos trabalhos tecnológicos a Kelly Ribeiro. Lembrando que daqui a pouquinho, assim que o programa terminar, o Paulo Rogério entra no ar com o Auto Aventura, acelerando por aqui na Nova FM. E lembrando também que a nossa programação jornalística retorna na manhã desta terça-feira com a Sheila Almeida e o Manhã de Notícias. O Esporte em Destaque volta na quarta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Um grande abraço a todos, uma boa semana e até lá. Tchau, pessoal. Nova FM 87.9. Baixe o app da Nova FM e ouça nossa programação onde você estiver. Nova FM 87.9. Disponível para iOS e Android. Auto Aventura. Informações, novidades, tudo sobre o mundo automotivo. Agora, na Nova FM, com Paulo Rogério. Melhor desempenho e reforço na tradição definem a nova Lowrider, modelo que vem movimentando a Harley-Davidson. Desenvolvida em torno do chassi da Softail e reforçada com componentes premium de suspensão, a moto é alimentada pelo motor Milwaukee Age 114 e chega com um guidão um pouco mais alto. Os controles manuais elevados a cruiser são frutos de uma influência praiana. A Lowrider S vem com um guidão Fat Bar com 1 polegada de diâmetro e suportes retos com 11 centímetros de altura. Todos os acabamentos brilhantes foram substituídos por opções em preto. As tampas de inspeção da embreagem, da admissão e do balancinho inferior são em gloss black. Já os silenciadores e protetores de escapamento vêm em jet black. A lâmpada traseira de LED tem lente fumê. O tanque de combustível tem capacidade para 19 litros e as rodas são em alumínio fundido, a dianteira com 19 polegadas e a traseira com 16. O motor oferece um torque de 16,4 kg por força-metro. Da Baixada Santista, Paulo Rogério, Auto Aventura, Nova FM. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio São Vicente Central Offices.